Oi pessoal, tudo jóia? Tudo bem? Muito bom. Eu acho que hoje vale a pena a gente falar de um tema muito bacana novamente, né? Sobre o AVC e realmente o tema do AVC ele é muito amplo para o neurologista e principalmente para o neurologista vascular, neurointervencionista, porque a cada ano isso vem se atualizando, principalmente do tratamento na fase aguda do AVC. Então recentemente a gente falou um pouquinho dos cuidados da prevenção secundária do AVC em relação à dieta, né, com a orientação da dieta do Mediterrâneo. Mas hoje eu volto no tema um pouquinho do tratamento do AVC, porque foi inúmeros de mensagens aqui, inbox, pedindo para falar desse tratamento e de alguns novos trabalhos. Então é um tema um pouco mais direcionado, sim, para a área médica, mas vale a pena a população em geral entender. Então, reforçando, a gente tem até 4 horas e meia hoje do início dos sintomas do AVC para fazer uma medicação na veia desse paciente. Então é muito importante para a família ela reconhecer o início dos sinais e sintomas. Então isso acontece muito com os familiares durante o almoço, às vezes eles acordam com os sintomas, então é importante saber o momento em que esse paciente foi visto bem, para a gente delinear quanto tempo a gente tem de início dos sintomas, tá? E isso serve muito, e eu reforço muito isso quando eu vou fazer algum tipo de treinamento para o pessoal do resgate também. Então, é muito importante reconhecer esse início dos sintomas, porque como a gente tem 4 horas e meia de início dos sintomas para fazer o trombolítico e 8 horas para fazer a trombectomia mecânica, começou a se dizer, será que vale a pena eu supostamente perder esse tempo do uso do trombolítico, tá? É um pouco complicado descrever como perda de tempo, mas são vertentes da literatura, são vertentes de pesquisa científica que vale a pena algumas questões serem delineadas aí. Então, o uso do trombolítico, ele, como a própria literatura diz, nas 4 horas e meia, a partir de 2015 que nós tivemos esses grandes trabalhos mostrando que a trombectomia, que é a retirada desse trombo do cérebro, ele tem uma evidência científica e hoje uma recomendação 1A. Será que vale a pena eu pular essa etapa de dar o trombolítico na veia? Por isso que nós tivemos agora em janeiro 2 grandes trials, 2 importantes trabalhos publicados agora numa revista de alto fator de impacto chamado JAMA, e um deles é o SKIP Trial. O SKIP Trial é um trabalho japonês, tá, que tem um desenho de eficácia comparativa, então é um desenho relacionado para pesquisa de não inferioridade. É um tipo de desenho científico muito comum usufruído pela indústria farmacêutica como subterfúgio para determinados temas. Já foi usado previamente, então recentemente, no passado recente aí com os novos anticoagulantes, em comparação aos anticoagulantes como a varfarina, enfim. E o SKIP Trial, ele é um estudo multicêntrico, foi feito em 23 hospitais aí do Japão. Foi também um estudo randomizado, foram 204 pacientes, com o segmento desses pacientes de janeiro de 2017 até julho de 2019, com um follow-up até outubro de 2019, porque esse resultado primário sempre é avaliado com uma escala que a gente chama de Modifier Rank Scale, que nada mais é a funcionabilidade que esse paciente tem após um AVC, como o tipo de sequela que ficou. Então, esse trabalho é um trabalho diferente em relação à dose do trombolítico aqui no Brasil. A gente utiliza 0,9 mg por quilo, né, sendo feito 10% dessa dose em bolos e o restante percorrendo numa bomba de difusão em 60 minutos. Então, nesse trial no Japão, eles usufruem de uma dose um pouco menor, o que já começa alguns vieses de limitação desse estudo, né? Porque um dos contextos do desenho do estudo de não inferioridade é trazer uma margem, né? Uma margem de não inferioridade. Nesse caso, no estudo, que foi 0,74, ele levou em consideração os trabalhos anteriores e todos os trabalhos que estavam relacionados à dose de 0,1 mg por quilo. Então, já mostra um certo viés desse trabalho de dificuldade nos resultados que nós vamos ter. Bem, enfim, o trabalho foi negativo, né? Nós não tivemos aí o poder estatístico para demonstrar a não inferioridade do trabalho. O trabalho tem algumas limitações. Primeiro, ele é open label, tá? Segundo, o tamanho dessa margem que eu comentei. E o terceiro, que é bem interessante, porque os resultados favoráveis eles foram muito maiores que o esperado.
Então é um estudo japonês que tem um resultado negativo, mas que abre um leque muito grande para a gente discutir esses resultados favoráveis, tá? E isso diminui a força desse trabalho. A gente tem alguns trabalhos em andamento, entre eles aí o Swift Direct, Direct Safe e o Mr. Clean, o famoso Mr. Clean, mas o Mr. Clean não vai vir para direcionar. Em janeiro também de 2021 nós tivemos um outro trabalho importante que o pessoal pediu aí no grupo, que foi um trabalho chamado DEVIT, que foi um trabalho chinês. E aí ele já começa a pegar essa mesma população de um trabalho anterior chamado DirectMT. Esse trabalho chinês, ele mostrou, sim, com o mesmo tipo de desenho de não superioridade, de não inferioridade, mesmo tipo de desenho de análise comparativa, que o SKIP. Também é um trabalho multicêntrico, são 33 hospitais aí, de população somente asiática. Ele também é um trabalho randomizado, com 234 pacientes. Começou em maio de 2018 e foi até maio de 2020, com follow-up até julho de 2020, porque o resultado primário, né, o endpoint primário, seria aí esse Modify Rank Scale, que a gente chama que é a funcionabilidade do paciente, como eu comentei anteriormente, como que ele ficou, que tipo de sequela que ele ficou. Tá? A margem de não inferioridade é uma margem um pouco maior, o que leva a alguns questionamentos do viés desse trabalho, que é uma margem de 10%. Né? E é um trabalho que foi finalizado cedo, ele foi antecipado, o que pode trazer um outro viés chamado de superestimação, né, desses resultados. Enfim, os trabalhos mostraram uma independência funcional muito boa para os pacientes que foram para trombectomia isolada e uma independência funcional menor daqueles pacientes que foram para trombolítico e trombectomia mecânica, muito semelhante a uma revisão, uma meta-análise que teve anteriormente, há uns 2 anos atrás, chamado HERMES, né? E muito semelhante aos resultados do próprio DirectMT. Então, não teve o que a gente chama de participantes que tiveram uma oclusão no segmento M2, ou seja, um segmento da cerebral média. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com o resultado, porque realmente diferenciou dos outros trabalhos. E sim, foi um resultado positivo que mostrou que a gente pode retirar esse uso do trombolítico inicialmente e começar a não perder tempo. É um pouco difícil de fazer essa colocação, mas tentar não perder esse tempo aí, essa necessidade de trombolítico, e saber, claro, que esse paciente que está com uma oclusão proximal já pode ir direto para uma trombectomia mecânica. Bem, eu acho que o principal questionamento, que também é um trabalho asiático como o DIRECT, será que a população, um outro questionamento que deve ser feito, será que a população asiática, que conhecidamente a gente sabe que tem um maior risco de ateromatose intracraniana, se beneficiou mais? Então, são várias necessidades desses trabalhos que estão em andamento. Eu sei que é um tema bem complexo para a população em geral, mas os colegas da neurologia e os colegas da medicina e da neurocirurgia vão conseguir compreender um pouquinho com maior facilidade. Resumindo, a gente ainda continua com esse pensamento de que até 4h30 necessita do trombolítico químico, e até 8 horas hoje, pelo estudo Resilient no Brasil, até 8 horas a gente pode fazer a trombectomia mecânica. E se nós tivermos aí adventos da tecnologia, a gente pode tentar fazer segundo down e segundo o diffuse, com tempos mais prolongados de 16 a 24 horas após o início dos sintomas. Eu espero ter ajudado. Eu vou deixar um pouquinho das descrições no feed para ajudar vocês a entender, e um grande abraço para todos aí. Até mais. Tchau, tchau.